santo e bondoso Deus, Tu és maravilhoso, Deus. Nós estamos neste lugar para Te adorar, Deus, e para Te servir. A partir deste momento, este culto é para Ti. Que as nossas palavras, que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos sejam direcionados, ó Pai, para o que Tu tens, ó Pai, para falar conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo comece a passear nesse dia, Pai. Comece a passear nessa noite, Deus, nos moldando, nos mostrando, Pai, a Tua maravilhosa palavra, Pai. O que precisamos melhorar, Pai. O que precisamos fazer, Deus. O momento é de Te adorar, Senhor. De Te servir e de Te honrar, Pai. Que este culto, Pai, realmente, Pai, não seja apenas mais um momento mecânico, Pai, de vir à Tua casa, Pai. Mas que seja um momento onde o Teu Espírito Santo trabalhe. Deus, Jesus amado, que Tu estejas neste lugar a partir de agora. É o que nós Te imploramos, Pai. Usa-nos, Pai, para a Tua obra. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Existe alguém que está nos visitando essa noite? Por favor, se existe alguém que está nos visitando essa noite, pela primeira, segunda, terceira. Oi, tudo bom? Como é que é teu nome? Raíssa. Seja bem-vinda, Raíssa. Alguém além da Raíssa, nesse lado? Não? Mas a quem já é da casa e a Raíssa que está nos visitando, seja bem-vindo. Vamos adorar o nosso Deus, porque esse é o motivo deste culto. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos louvar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Por quê? Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Não existe nada melhor, Deus, do que Te servir, Deus. Não existe nada melhor do que Te adorar, Senhor. E por isso que estamos na Tua casa, Pai. Pois a amizade contigo, Deus, a comunhão contigo, nos traz momentos que
são incompreensíveis, Deus, para a psicologia, para a medicina, Deus. São momentos que curam, que nos trazem paz, Pai. E é por isso, Pai, que o Teu amor inunda nossos corações, Deus. Nós queremos que este momento seja Teu, Pai, porque Tu és o nosso melhor amigo, Pai. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe, do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Vamos aproveitar esse momento que a gente falou da amizade com Deus, da certeza que a gente tem alguém que pode confiar. Não importa a dificuldade, não importa o momento, não importa o quanto somos pecadores, Ele está sempre do nosso lado. Sai do teu lugar, dá um abraço no teu irmão enquanto a gente toca a música, deseja uma boa noite para ele, diz o quanto ele é especial para ti. Isso é praticar comunhão, meu amado. Glórias a Deus. Amém, amém e amém.
Gostoso, né? Gostoso. É assim que é com o Senhor. É assim que é o relacionamento com Deus. É assim que a gente, quando a gente pratica comunhão, quando a gente sente o amor um pelo outro, a gente chega perto do que é realmente ter um relacionamento com Deus. A gente precisa praticar mais, fazer mais, amar mais. E é isso que a gente faz através da nossa adoração. Amém? Vamos louvar o Senhor. Olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado pelo seu amor, Senhor, é que nós te adoramos essa noite, Pai. Imerecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou. Por quê? Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Uou! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
canta. Pela cruz quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, glória a Deus. Nessa última música, antes, eu queria ler tem um texto que eu gosto muito, que se encontra em Jó 42. Quem conhece a história de Jó, depois do restabelecimento dele, ele está acredito que neste momento ele está de joelhos, adorando o Senhor. Ele diz o seguinte: tu me mandaste escutar o que estavas dizendo, responder às tuas perguntas. E um dos versículos que eu acho mais lindo na palavra de Deus: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Neste momento Jó se entrega, se ajoelha perante o Senhor e se diz que está envergonhado por ter duvidado por alguns momentos do relacionamento dele com Deus. Quando a gente é provado, quando a gente tem dificuldade. Hoje é uma noite de adoração e de entrega real ao nosso louvor ao Senhor. Para que você cante a próxima música, eu vou te pedir que você ore comigo agora e você entregue as suas palavras. Porque uma coisa que a gente tem conversado, e o nosso pastor Roosevelt tem conversado muito com a gente, que não sejam apenas palavras, que você possa estar falando isso para Deus, que não seja emoção, que seja você estar levando o seu coração perante Deus e se colocando perante Ele. Pois o refrão dessa música fala: para te adorar foi que eu nasci. Se isso for a tua vontade, amado, vamos orar, cante e interprete comigo. Amém? Santo e bondoso Deus, o teu povo essa noite quer te adorar, Deus. Quer que o teu Espírito Santo fale conosco, nos molde, nos ensine, nos refaça. É uma noite de restauração, é uma noite, Pai, onde nós queremos, ó Pai, que não seja mais apenas um culto, Pai, que seja o teu Espírito Santo comandando, Pai. É o que nós te imploramos, Pai, e vamos fazer através dessa música, Pai. Não podemos mais entoar palavras, Deus. Temos que ter palavras com atitudes, palavras com sentimentos reais do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Em verdade, É assim que temos que te adorar, Senhor. te adoramos, em espírito, e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Que isso seja real na tua vida, meu amado. Rei dos Reis Reis e Senhor, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó
espírito e em verdade te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. que seja Te real. adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Rei dos reis reis e Senhor, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor, ministrando louvor, onde flui o amor. Glórias a ti, Senhor. Toda adoração, toda honra e toda glória seja dada a ti. A igreja pode sentar. Queria convidar as crianças para virem aqui à frente para nós orarmos. E os juniores também já podem ir saindo enquanto a gente vai fazer a oração aqui. Vamos orar então? Seu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essas crianças que estão aprendendo desde os primeiros anos, ó Pai, a Tua palavra, Deus. Eu que fui criado na Tua casa, Pai, sei o quanto isso é importante, Deus, para a maturidade, para a adolescência, para a juventude e para quando se tornarem homens e mulheres, Deus. Obrigado por este momento, abençoa o culto deles em nome de Jesus. Amém. Podem sair. Pode vir, Rosalina. Meu irmão, boa noite. Meu irmão e minha irmã. Se você está aqui em espírito e em verdade adorando nosso Deus, é porque aconteceu uma coisa maravilhosa que se chama missões. Porque missões existe, as pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E eu quero dar essa noite uma oportunidade de você colaborar mais uma vez com esse projeto tão grande que nasceu no coração de Deus. Nossa igreja tem
sustentado de diversas formas, auxiliado, colaborado de diversas formas com missões. E hoje eu quero falar sobre a nossa seminarista que está em Ijuí, na Faculdade Batista Pioneira, a AXA. Ela estará fazendo uma viagem junto com a faculdade para o Paraguai no próximo mês. E para isso, os irmãos sabem, é necessário sustento. Não há outra forma deles adquirirem experiência, conhecimento, estudo, se a gente não entrar, não estar dentro. Não existe nada melhor, não existe nada igual do que fazer parte dessa missão. E eles estão, para isso, vendendo camisetas muito bonitas, branca e preta, onde diz assim: a missão não terminou nos 12. Amém? Não terminou nos 12. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui não é de dinheiro. O que eu estou falando aqui é de uma maneira de você estar dentro desse projeto. Quem quiser, no final do culto, pode encomendar a sua camiseta no preço de R$25, com a irmã Rosana. Rosana, por favor, fique em pé para a igreja saber quem é, a nossa secretária administrativa da igreja. Então, pode falar com ela e encomendar. Por favor, faça isso ainda hoje, no máximo essa semana, porque eles estão se preparando para essa viagem, para esse empreendimento. O segundo aviso, esse é o primeiro aviso de missões. O segundo aviso que eu tenho para os irmãos é que no final do culto, lá na cantina, lá no salão da igreja, estará sendo... os irmãos que quiserem poderão jantar ou poderão também levar para casa alimento. Então, os irmãos que quiserem têm essa disponibilidade hoje e podem se dirigir ali na cantina e falar com os responsáveis e providenciar isso. Esses eram os avisos que eu tinha. Uma boa noite para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Deus possa continuar nos abençoando nessa noite. Vou pedir o Nasser e Simone para dar uma subidinha até aqui, por favor. Aproveitar que a menina está chorando. Caminhando para cá, ela vai. Muito bem, eu sei que adolescente e jovens muitas vezes são um pouco acanhados, mas quando o pai fala, né? Vou pedir às filhas para que venham até, as outras filhas para que venham até aqui à frente. Bom, boa noite, irmãos. Eu sei que estão todos ansiosos pela palavra do pastor Russo, que é sempre edificante e construtiva, mas eu vou pedir uns minutinhos da atenção de vocês, porque a gente tem algo para contar hoje que eu creio que também faz parte das obrigações de um cristão. Ontem nós estávamos aqui jantando, né, e o tema falava sobre amor, atitude que todo irmão, todo cristão deve ter com o próximo. E a gente eu acho que nós estamos aqui também na obrigação de uma outra atitude que todo cristão deve ter, que é testemunhar, porque isso edifica a igreja de Deus. Quero, para quem não me conhece, meu nome é Nasser, essa é minha esposa Simone, minhas filhas Aisha, a Tamara e a Amina, e essa pequenininha é a Sofia, que é a razão de nós estarmos aqui. A Sofia nasceu dia 15 de março, está fazendo 2 meses agora, fez 2 meses, e foi uma alegria tremenda, né? No primeiro domingo de abril ela foi apresentada aqui na frente, né? Apresentamos a Deus. Eu disse aqui que, né,
perante testemunhas que estava devolvendo a Deus aquele presente que Ele havia nos dado e pedi a Ele que permitisse que eu cuidasse bem desse presente de Deus. E foi uma alegria muito grande. Ela nasceu saudável, bonita, querida, uma criança tranquila. E alguns dias depois ela apresentou uns sintomas que aparentemente eram normais, de constipação, uma barriguinha um pouquinho inchada, cólica. Levamos na emergência, o médico disse que era normal, coisas de bebê. E na semana seguinte ela tinha uma consulta de rotina e a médica, né, a gente achou que não era normal, na verdade, mas a médica nessa consulta nos disse que não, que aquilo estava estranho. Saímos da consulta direto para a UTI e ali ela ficou 6 dias. E foram dias difíceis, porque nós, das nuvens, fomos para o chão, rapidinho, da alegria absoluta para preocupação total, né? E não sabíamos exatamente o que era, o médico não sabia, ele tinha uma desconfiança de uma doença, né? Desculpem os médicos aí, Hirschsprung, alguma coisa parecida. Que é uma doença no intestino, que se confirmasse, ela deveria fazer uma cirurgia retirando um pedaço do intestino. E né, aí começamos a orar, chamamos o pastor Roosevelt ali na UTI, ele foi e orou por ela. E então nós estamos aqui nesse momento, né, também para agradecer aos irmãos, porque todos se envolveram em oração. Outras congregações também, de amigos, conhecidos, se envolveram nessa campanha de oração em favor da Sofia. Pastor Mário Concato, aqui da Vineyard, né, se envolveu também. Em Porto Alegre, a comunidade evangélica, onde congregam minhas irmãs, e outras congregações que a gente nem sabe o nome, que são pessoas que nos disseram depois, olha, a gente estava em campanha lá em favor da filha de vocês. Durante esses 6 dias, a gente estava sem saber o que iria acontecer. O médico disse que talvez ela deveria fazer uma biópsia, que é uma retirada de um pedacinho do intestino dela. E nós estávamos orando bastante para que, né, estávamos com medo, né, apesar de ser um procedimento simples, ela tem que fazer uma anestesia, uma anestesia geral, e a gente, né, realmente estava bem apreensivo, e pedimos a Deus que ela não precisasse fazer aquele procedimento, né. Nós estávamos realmente bem apreensivos e com medo em função mais da necessidade da anestesia. E estávamos crendo, né? Sabíamos que os irmãos estavam orando por nós, que ela não ia fazer esse procedimento, não deveria fazer, que Deus não ia permitir, né, que ela fizesse esse procedimento. E o médico, um dia, retornou ali na UTI e nos disse, olha, ela apresentou melhoras, ela não vai precisar fazer isso. Eu acho que não se confirma a desconfiança que eu tenho. Amanhã ela está de alta. Aí no dia seguinte, a gente já estava preparando as coisas para levá-la para casa. Recebemos a notícia que ela não iria sair, que iria sair no dia seguinte, ia esperar mais um dia. E nós orando e sem saber o porquê, né, já angustiados, não queríamos ficar ali naquele lugar. No dia seguinte, recebemos a notícia de que não iria sair também e iria fazer a biópsia. E eu já estava nervoso, pensei em chamar o médico e dizer para ele, não, né, eu creio que ela não vai precisar fazer isso, não quero que faça, e ponto final. A Simone também estava nervosa, apreensiva, né, angustiada, e a gente
estava quase decidindo a pedir para o médico que a gente não queria que fizesse. A gente queria que a vontade de Deus fosse que não fosse necessário fazer essa biópsia. Mas as coisas de Deus não são assim, não acontecem como a gente quer ou como a gente imagina. E aí ela fez um outro procedimento, que é um exame de contraste, né? E o médico ali, né, para ter uma ideia do que acontecia com o intestino dela, como trabalhava o intestino dela. Fez o contraste, a princípio ela deveria eliminar esse contraste em 24 horas no máximo. Ela passou 3 dias aquele contraste, não se mexeu daquele lugar. E então, né, eu, né, tive a certeza de que realmente seria necessário fazer a biópsia, porque alguma coisa séria estava acontecendo ali. E aí o médico já fortaleceu as suspeitas dele de que ela tinha essa doença realmente, e nos comunicou, e eu senti uma paz, assim, de uma hora para outra. Realmente eu senti que ela, né, deveria fazer a biópsia, que senti confiança no médico. Ela fez a biópsia e nós estamos aqui agora para justamente testemunhar que a oração dos irmãos foi ouvida, né? Agora, segunda-feira, a gente recebeu o resultado, ela não tem essa doença. Depois da biópsia, né, a gente crê que aquilo foi um processo, um tratamento para Deus nos mostrar que Ele está no comando. Ele permitiu que aquilo fosse feito, e depois da biópsia, simplesmente o intestino dela começou a funcionar perfeitamente. Está aqui a Sofia, tranquila, e graças a Deus, né, estamos aqui testemunhando que Deus é grande, e a gente crê que quando pessoas que creem em Deus, angustiadas, desesperadas, procurando uma saída que não está nas suas mãos, se volta para Deus, e os irmãos orando, Deus ouve. E algumas pessoas, acontecem isso na vida de muita gente que não conhece a Deus, acontecem coisas, na verdade, e uns chamam de coisas do destino, outros chamam de coincidência. E nós estamos aqui diante da igreja para dizer que nós chamamos isso de milagre, e que Deus fez um milagre na nossa vida. E se tinha ou não tinha essa doença, a gente não sabe, mas a gente sabe que ela está curada, em nome de Jesus. Amém. Bom, o pai, que é o sacerdote do lar, tem que ser o sacerdote do lar, né? Você vai orar agora, Nasser, tá? Agradecer a Deus, né? E sei que vocês já fizeram isso, né? Como família já fizeram isso, mas agora, diante de toda a igreja, ora a Deus e agradece a manifestação dele. Eu queria só falar uma coisinha rápida, que no dia que ela foi apresentada, o pastor Russo perguntou como é que a gente via ela no futuro. E eu falei que eu via ela pregando o evangelho, né, evangelizando pessoas. E quando a gente soube desse probleminha dela, a primeira coisa que eu pensei, Deus começou a obra na vida da Sofia. Porque a fé de muita gente foi mexida por meio dela. Uma grande amiga minha me ligou e disse assim, eu tinha o hábito de orar nas madrugadas, e eu não sei se acho que há quase 1 ano eu não fazia isso. E eu voltei a fazer isso desde que eu soube do probleminha dela. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, para Te louvar, para Te adorar e dizer que Tu és grande, Senhor, que nós nos rendemos a Ti e que nós cremos que vivemos pela Tua graça, Senhor, que nós não somos nada, nós não podemos nada sem Ti, Senhor.
Oh, Senhor amado, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, continua a tua obra na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, Senhor, das minhas filhas. E queremos também, Senhor, nesse momento que essa situação que aconteceu com a Sofia também sirva de incentivo, de ânimo para muitas pessoas que podem estar agora, Senhor, desanimadas, desacreditadas, Senhor, no teu poder, na tua existência, na tua presença, Senhor. E que se fortaleçam com esse testemunho que demos aqui nesse momento, Senhor. Oh, meu Deus amado, te pedimos que tu abençoe esta igreja que se reúne aqui neste lugar, Senhor. Tu conheces os corações de todos aqui. Tu sabes quais são as necessidades, Senhor, quais são os problemas, as angústias, Senhor. E tu és poderoso para tratar todas as coisas, Senhor. E pedimos que todas as coisas sejam entregues diante de ti, Senhor. Entregamos todas as coisas diante de ti, para que tu haja, Senhor, porque nós não somos nada sem ti. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na sexta-feira, à noitinha, nós recebemos um telefonema informando que o Arthur, filho do pastor Kleber, uma criança de 6 anos, estava convulsionando, estava dando entrada num hospital lá em Rio Grande. Ele havia desmaiado com todos os sintomas e possibilidade que fosse uma meningite bacteriana. E o garoto ficou desacordado, e naquele momento começou notícias. A esposa do pastor Kleber, ela é irmã da minha nora. E naquele momento a família e muitas pessoas começaram a levantar um clamor de oração. Pelo Face, comunicando, e várias pessoas orando de muitos lugares, né, e pedindo a Deus que pudesse ter misericórdia. A mãe muito abatida, o pai também extremamente abatido, mais abatido ainda, e inclusive estava no hospital, onde não tinha um pediatra e não tinha neuro também. E, bom, aí levantou-se um clamor de oração. E quando foi, aí depois ele conseguiu ser transferido para outro hospital, e quando foi às 3 horas da manhã, conseguiram fazer o exame e viram que ele não tinha, o diagnóstico não era meningite. Mas o garoto continuou com quadro de febre o dia todo, até hoje. Ele está com febre ainda, mas ele já conversa, já está sentado, né? Então agora estão fazendo exames para descobrir o foco infeccioso da criança, né? Mas a maior preocupação dos pais e de todos, que da possibilidade de ser meningite, né, foi assim tirada. Eu entendi que naquela hora, que naquele momento, Deus desviou essa possibilidade da vida do Arthur, porque foi muita gente orando, muita gente clamando ao Senhor, e Deus tirou isso, dessa possibilidade de ser meningite, porque nós sabemos, né, as complicações que isso pode, né, dar. Mas o Arthur então melhorou um pouco, mas ele está precisando de oração ainda. Sei que tem várias pessoas que continuam orando. Meus irmãos, tem um texto que vocês conhecem que diz assim: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Às vezes nós, não é que não cremos no poder da oração, mas nós não cremos que a nossa oração pode muita coisa, quando pode. Eu gostaria aqui que agora, nesse momento, aproveitasse nesse momento o testemunho do Nasser com a sua filha, que nós pudéssemos orar pelo Arthur, né?
uma mãe, um pai sente muito isso que está passando, né? Aquela criança. Eu queria dar oportunidade também para, nesse momento, temos um momento de clamor. A palavra de Deus diz: clama a mim. Deus está dizendo, e vou responder para vocês. Coisas assim impossíveis, insondáveis, que vocês não imaginam, vou responder para vocês. E pode ser que neste salão hoje, nesta noite, nós tenhamos aqui pessoas que estão precisando de uma resposta de oração, alguma coisa grandiosa. E nós temos aqui a família de Deus. Deus é nosso Pai, nós cremos nele, né? Os que são salvos em Cristo Jesus aqui vão morrer e vamos ver eternamente. Deus é nosso Pai. Eu queria dar essa oportunidade para a gente clamar a Deus, pedir ao Senhor: Senhor Deus, é este o meu problema, é isso que está, sabe, mexendo comigo, é isso que está tirando o meu chão, é isso que... Então vamos aproveitar esse momento tivemos uma resposta, né, na vida da Sofia, uma resposta que Deus está encaminhando na vida do Arthur, e quem sabe mais nós estamos precisando, e já temos aqui, em nosso meio aqui, sentados, né, tantas provas da manifestação do poder de Deus. Então, você pode se levantar, né, e dizer: olha, eu gostaria que a igreja orasse por isso. E quem sentir em seu coração esse desejo de orar por aquilo, ore, porque Deus está aguardando o nosso clamor, porque Ele diz: clama a mim, e eu vou responder. Está o texto da palavra de Deus. Então, quem quiser pode se levantar. Eu queria que orassem por isso, não precisa contar caso, mas o motivo pelo qual nós vamos agora orar ao Senhor e clamar a Deus. Pois não. Sim. Sim. Ok. Ok. Tá certo. Então vamos clamar a Deus por isso. Pois não. Se fica de pé que a gente ouve melhor. Ok, então vamos orar, né, para que Deus debele essa depressão dela. Ok, Valnir? Ok. Vamos orar por ele então, né? Vamos orar pelo teu irmão. Valnir? Se vira para lá que as pessoas te ouvem, Valnir. Ok. Certo. A vontade dele. Valnice, tem pessoas que não ouviram lá, inclusive na galeria, Valnice está pedindo pela filha dele, que já está enferma há um bom tempo também, problema de câncer, né? A igreja tem orado, mas vamos continuar orando, né? Que seja feita a vontade de Deus na vida da Denise. Alguém mais? Beth. Certo. Ok. 9 anos? Ah, jovem, tá. Uhum.
Vocês estão vendo que às vezes nós estamos sentados, né, num culto, com tantas pessoas, com tanto clamor no coração, né? Então, Jesus Cristo disse assim, ó, a minha casa será chamada casa de oração, né? Tem tantas igrejas que transformaram a casa de oração em casa de louvor, às vezes em casa só de falar a palavra, né? Mas nós não gostaríamos de perder essa perspectiva de que a casa do Senhor será chamada casa de oração. Ele continua dizendo, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes. Mais alguém tem algum motivo? Se o Espírito Santo estiver fluindo, se o Espírito Santo estiver tocando em seu coração, levante, fale, porque, Sérgio, Sérgio, deixa eu só passar o microfone para ti, que aí fica melhor. Tem um jovem de 30 anos de idade que o Marquenzan e a Dalva ficaram com ele durante 4 anos na casa dele, foi criado com ele, com eles, e foi diagnosticado também câncer, né? E eu não sei o nome dele, e o Marquenzan falou que ele ouviu a palavra, andou um pouco também na igreja, e depois ele se desviou. E agora foi diagnosticado câncer. Eu queria que a igreja clamasse também pela vida dele. Amém? Desculpe, eu vou falar. Eu não quis me estender antes muito sobre isso. O jovem esse que ele fala é o meu sobrinho Leonardo. Só que pela graça de Deus, a médica errou com ele. Errou. E não foi, a biópsia deu negativo. Mas nós já estávamos orando por ele e agradecemos por aqueles que já estavam orando por ele também, né? Mas o pai dele, que foi membro, ele também foi membro dessa igreja. O pai dele, que também foi membro muitos anos dessa igreja, sim, depois se afastou, também padece de câncer mas Deus está dando um tempo para ele. E a minha oração maior por ele e pedido que eu faço é que ele se volte aos braços de Jesus. Alguém mais? Alguém mais tem algum pedido de oração nessa hora? Ok. Eu fiquei segurando para não falar, porque pelo tanto de problemas que tem aqui na igreja, mas Deus está tocando muito meu coração para falar da vida da minha irmã, que ela se separou recentemente com 2 filhas, e o caminho que ela está escolhendo é um caminho muito ruim, e que Deus tenha piedade dela para que ela não procure Deus na dor, que ainda dê tempo dela voltar para o caminho de Deus, porque ela tem 2 filhas, porque o rumo que ela está seguindo, a gente está com medo de não dar tempo, assim. Então, eu queria pedir pela vida dela. Muito bem, mais alguém que tem um motivo de oração nessa noite? Ok. Eu quero pedir oração pelo meu vizinho, Luiz Pedro. A gente trouxe ele na igreja, ele entregou a vida para Jesus, ele é alcoólatra. Só que depois que ele, faz 1 mês já que ele não estava bebendo, semana retrasada ele teve uma queda de bicicleta, teve um traumatismo craniano e está internado no CTI do Caridade. E graças à oração de alguns irmãos ele já está melhorando, só que o quadro dele ainda não é estável, né? Só que ele ainda... e daí por isso eu quero pedir oração para os irmãos, tá? Meus irmãos, o poder da oração muda a circunstância. Nós cremos nisso. Mais alguém? Se não tem mais ninguém, nós vamos então orar nesse momento por todos os pedidos que foram colocados aqui diante de Deus. Para que, quem sabe, nos próximos domingos, né, nós já tenhamos outros testemunhos aqui do que Deus fez, né, como fez com a filha do Nácia da Simone. São esses pedidos? Muito bem. Quem puder e desejar ficar de joelhos diante de Deus
esse gesto de joelhos é um gesto de humildade diante dele, né? Da autoridade dele. Fique, por favor. Senhor, Senhor dos céus e da terra, Senhor Criador dos céus e da terra, nós estamos nesta hora dirigindo a nossa oração, o nosso pedido a Ti, Senhor. Nós não duvidamos do Teu poder, nós não duvidamos, Senhor Deus, dos Teus planos, nós confiamos plenamente em Ti. Mas te clamamos nesta hora por todas as pessoas que se colocaram de pé nesta noite e falaram da preocupação, da dor, do sentimento para com outras pessoas que estão enfermas, passando por situações difíceis, andando por caminhos perigosos, Senhor Deus. Pai querido, visite cada uma dessas pessoas neste momento, Senhor. Pelo Teu poder, Pai, levante cada uma delas. Manifesta a Tua graça, o Teu carinho, o Teu abraço, o poder curador, Senhor Deus, o poder restaurador sobre a vida dessas pessoas. Nós estamos clamando como igreja, Senhor Deus, declarando que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nós somos Teus servos, Senhor Deus. Nós Te pertencemos. Declaramos que nós não temos nenhuma outra entidade para recorrer e para pedir a não ser a Trindade, Senhor. Pai querido, nós Te pedimos que nesta noite seja uma noite de cura, de restauração, de libertação, Senhor Deus, por tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor. Mesmo que alguns não foram citados os nomes, mas Tu sabes de tudo aquilo que essas pessoas estão passando. Senhor Deus, que a lágrima que nós vimos nos olhos de muitas pessoas sejam transformadas pelo Teu poder em sorriso, em gratidão. Encha, Senhor Deus, esta igreja de um coração de gratidão, um coração gracioso por aquilo que Tu vais fazer, Senhor Deus. Nós cremos na Tua boa vontade, nós cremos nos Teus planos que são acima dos nossos planos. O que nós estamos Te pedindo é a Tua manifestação, baseado nesta palavra que nós lemos, a Tua palavra, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas, insondáveis, que ainda não sabes. Nós entregamos agora tudo isto em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, que depois de vocês que pediram oração hoje, né? Quando Deus começar a responder, vem me procurar para a gente dar liberdade aqui para você falar, para você declarar, para nós louvarmos a Deus junto num grande momento de alegria por aquilo que Ele está fazendo. Nós vamos, nesse momento, antes de ouvir a palavra de Deus, vamos fazer a dedicação dos irmãos que vieram assim preparados, dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas, você pode fazer. Depois, logo em seguida, o pastor Léo está com a palavra nessa noite. Que Deus possa abençoar os seus lábios e falar aos nossos corações. Amém.
Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, fala com Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo Teu Espírito Santo aqui, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo privilégio de sermos Teus filhos, Pai. Muito obrigado pelo acesso à salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por todos os recursos que tem nos dado. Obrigado pelo pão de cada dia, que representa tudo que tu tem nos dado, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus, e te pedimos sabedoria para administrar os recursos que tu coloca em nossas mãos, individualmente e como igreja também. Então oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e se torna um pouco difícil num momento como esse, em que nós ouvimos tantas necessidades, tantas dificuldades, e muitas delas relacionadas com saúde, né? Isso mexe com a gente, quando é da nossa família mais ainda, né? Então eu tento imaginar, tento sentir a dor de vocês, familiares, que colocaram aqui os seus queridos diante de Deus. Mas eu gostaria de, mesmo nesse momento, né, nós oramos, entregamos nas mãos de Deus, eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor com você, e eu espero que mesmo nesse momento de dor, embora a palavra não seja voltada para isso, mas eu gostaria que, mesmo nesse momento de dor, nesse momento de expectativa, né, eu gostaria que essa palavra tivesse significado para você. Gostaria que na sua vida você pudesse refletir sobre o que nós vamos analisar da palavra de Deus nessa noite, para que entendêssemos a diferença que o Espírito Santo faz em nossas vidas nos dias de hoje. Eu gostaria que você realmente entendesse e pensasse a respeito do Espírito Santo de Deus de forma pessoal. E eu não sei se você se lembra qual foi a última vez que você cometeu algum erro, ou talvez se você se lembra aí de qual foi recentemente o maior erro que você cometeu, algo que você, se pudesse, voltaria atrás e faria de novo para tentar acertar. Eu lembro que uma vez, lá em Erechim, eu trabalhava com jovens na igreja e atendia uma congregação, e naquela congregação, eu estava ali naquela situação de líder daquele trabalho, organizando algumas coisas lá, e eu estava tendo uma certa dificuldade no que diz respeito à autoridade, né? Eu, muito novo, liderando ali aquele trabalho, e algumas coisas estavam um pouco difícil assim de lidar. E eu lembro que eu, numa certa ocasião, pedi a uma pessoa para que não fizesse determinadas coisas, que esperasse a minha decisão. E eu lembro que um sábado à tarde cheguei na igreja e a pessoa estava justamente fazendo o que eu pedi para não fazer. E eu me lembro que eu encostei o carro na frente, assim, então de fora, quando eu encostei o carro, eu já enxerguei dentro da igreja, vi o que ele estava fazendo, e eu não pensei duas vezes. Eu desci do carro, você me conhece, sabe que eu sou calmo, dificilmente eu vou explodir com alguma coisa, mas eu quase explodi, então, mas eu fui lá e disse uma palavra muito dura para aquele homem, um homem não muito mais velho que eu, mas um pai de família. Seus filhos estavam na igreja, filhos pequenos, e eu vi que aquela minha palavra dura para ele magoou o coração dele, doeu nele. E tão logo eu falei com ele, daquela forma áspera com que eu usei as palavras, eu me virei e vi os olhos da filha dele, a filha mais nova, uma carinha de assustada, né, vendo o pai ali naquela situação, levando uma bronca, por assim dizer, e eu vi que eu tinha feito bobagem, tinha errado. E eu fui para casa com aquela sensação de um erro cometido, sem saber direito o que fazer. E eu no dia seguinte, então, procurei aquele homem e falei com ele: olha, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão porque eu não falei com você como eu deveria ter falado. E a palavra de Deus nos orienta a repreender os mais velhos como faríamos com o próprio pai. E eu fui duro com ele. E eu fui pedir perdão para ele. Falei: olha, me desculpa, você tomou uma atitude que nós havíamos combinado, que não era para ser assim, mas
não me dá o direito de falar com você da forma com que eu falei, então eu quero te pedir perdão. E depois daquilo, o clima melhorou entre nós, ele continuou me respeitando. Depois daquilo, fizemos uma amizade até um pouco mais forte. Mas o fato é que naquele momento, eu não fui conduzido pelo Espírito de Deus. Ou melhor, eu não me deixei conduzir pelo Espírito de Deus. Por isso eu cometi aquele erro. Por isso eu agi impulsivamente. E talvez existam situações na sua vida em que você fica se perguntando: e agora, o que eu devo fazer? Diante dessa circunstância, qual deve ser a minha postura? Qual deve ser a minha atitude? Talvez existam circunstâncias na sua vida que você fica se perguntando: mas a partir daqui, para onde eu vou? Que caminho eu sigo? Como eu vou proceder? Talvez você, durante algum tempo, esteja lutando para descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. E nós, às vezes, lidamos com isso como sendo algo muito difícil de entender a vontade de Deus. Tratamos a vontade de Deus como algo, às vezes, difícil de entender ou difícil de saber. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui e pedir para levantar as mãos, quem já teve dificuldade de entender a vontade de Deus, para a partir da vontade de Deus tomar uma atitude, eu tenho certeza que muitos de vocês vão levantar as mãos. Mas o fato é que seja reagindo a uma situação, ou seja, se preparando para algo, nós às vezes temos essa dificuldade de saber qual é a vontade de Deus, temos dificuldade de saber como reagir, como agir em algumas circunstâncias. E aí a pergunta que vem à minha mente é: se nós temos o Espírito, qual é a diferença que Ele faz para nós hoje? E eu queria analisar com você, de uma forma bem simples até, mas analisar a palavra de Deus, tentando ver a obra do Espírito Santo. E eu queria ver a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, ver como ele agia, conversar com você rapidamente sobre isso, ver o agir do Espírito Santo no Novo Testamento, e depois chegar a alguma conclusão a respeito do Espírito hoje, de forma que isso faça diferença de forma prática na tua vida. Então, assim, eu gostaria de olhar para a palavra de Deus e pensar a respeito disso. Se você pensar no Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, talvez a primeira coisa que nós precisamos entender e nos lembrar é que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus, faz parte da Trindade. Não são três deuses, mas é um Deus só, e ele está ali como o Espírito Santo representado na palavra de Deus. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. E ele faz parte da criação de todas as coisas. O Espírito Santo está envolvido na criação do mundo. Eu gostaria que você visse alguns textos comigo. O primeiro deles é Gênesis 1:1, né? Começando a Bíblia, já diz ali: no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus aqui fazendo parte do início da história, o Espírito de Deus aqui na criação do mundo. E você, olhando mais para frente, você vê a criação do ser humano, e a palavra de Deus diz que, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está em Gênesis 1:26. O Espírito Santo fazendo parte da criação do ser humano, o Espírito Santo criando você, o Espírito Santo ali presente. Façamos o homem, não está no singular, Deus dizendo: eu vou fazer o homem, mas façamos o homem, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo participando da criação do homem. E quando eu penso na atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e nós precisamos entender a diferença que há no Espírito no Antigo Testamento para o Novo, e talvez o personagem que me vem à mente para, de uma forma simples, poder explicar o agir do Espírito Santo é Sansão. Sansão, ele representa muito bem para mim o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento. O que acontecia é que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava presente conosco, não estava na terra, e o Espírito Santo ele vinha então para atender uma obra específica num momento determinado, com alguma pessoa específica. E Sansão é um ícone para mim, para me lembrar disso. Em determinados momentos, quando o Espírito de Deus queria, ele então agia na vida de Sansão, dando a ele força. Enfim, Sansão agia da forma como agia. Você pode ver outros personagens e lembrar deles, de como o Espírito Santo aparece. Tem um muito especial que eu gostaria de pensar a respeito dele. O texto acho que já está aí, Êxodo 31,
Bezalel. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre esse homem, diz assim: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Isso aqui está referente à construção do tabernáculo e Deus dando capacidade para esse homem, mas é interessante que a Bíblia diz, o próprio Deus disse para Moisés: eu o enchi do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito de Deus ali fazendo parte da vida desse homem, dando capacidade para executar esta obra. Então, logo o Espírito concluía a sua função, ele se retirava. Um exemplo clássico também para a gente entender isso, esse retirar do Espírito, é a vida de Saul, o primeiro rei de Israel. Não trouxe o texto bíblico, mas você vê que Saul chega em um momento na sua vida, pelas suas atitudes, que ele é rejeitado por Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor retirou o seu espírito de Saul. Então, você pode ver diversos personagens em que o Espírito Santo de Deus vinha, executava a obra, fazia a sua função e depois era retirado. Agora, quando nós entramos e olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que há uma diferença, e o texto de Atos capítulo 2 seria a base maior para nós pensarmos nisso, no Espírito no Novo Testamento. E Atos capítulo 2 vem o cumprimento da promessa lá de Joel capítulo 2, em que o Senhor derramaria o seu Espírito. E Atos 2 é um texto que tem gerado muita polêmica a respeito da obra do Espírito Santo, e eu não quero entrar em detalhes teológicos, mas o fato é que a partir de Atos 2 e com uma repetição em Atos capítulo 10, o Espírito se manifesta, ele desce, e Atos 2 cumpre-se a promessa. Atos capítulo 10 mostra o Espírito chegando aos gentios. Então aquela condição do Espírito descer, as pessoas falarem em línguas estrangeiras, Atos capítulo 2, as pessoas falavam e quem era estrangeiro entendia na sua própria língua. Então isso vai se repetir em Atos capítulo 10, para mostrar que o Espírito Santo também vem para os gentios. É só isso, essa repetição acontece só em Atos capítulo 10 para mostrar isso. Mas que o Espírito veio, e veio de uma vez por todas, veio para habitar em todo aquele que crê em Jesus. Então, o Espírito Santo está presente em nossas vidas a partir daquele momento. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele está e ele foi prometido por Jesus. Eu quero, antes de trazer o texto que vai nos mostrar que o Espírito Santo habita em todos nós, eu gostaria de ler as promessas que Jesus nos faz. Se você for para João, capítulo 14, os versos 16 até o 18, Jesus diz o seguinte: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Promessa de Jesus ali dizendo que vai enviar um Consolador, alguém que vai assumir o seu lugar. Jesus andando com os discípulos, Jesus estando com eles durante os 3 anos do seu ministério, e Jesus promete, olha, ele está anunciando que ele vai deixar os discípulos, que ele vai morrer, vai ressuscitar, vai voltar aos céus, mas que ele não vai deixar os discípulos órfãos. O Espírito de Deus estará com eles. E se você vê outros textos, Jesus mesmo diz, olha, eu estarei com vocês até o fim dos séculos, e isso é a garantia do Espírito Santo estando conosco, nos acompanhando. No mesmo capítulo, versículo 26, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, mais uma promessa de Jesus, que esse Conselheiro, esse Espírito Santo, ele vai te ensinar. Você percebe isso? Você pode ser ensinado pelo Espírito de Deus, e mais do que isso, ele vai te fazer lembrar dos ensinamentos de Jesus. Jesus deixa essa promessa aos discípulos que não ficariam órfãos, mas que teriam o Espírito Santo de Deus, que os faria lembrar dos ensinamentos de Jesus e os ensinaria. Não só Jesus ensinou, mas o Espírito permanecendo em nós, nos dando esse privilégio de aprender com Ele.
Então, promessa do Senhor Jesus para nós. Outro texto que eu gostaria de ler, ainda falando a respeito do que Jesus disse, mas Marcos 13, Jesus avisando os discípulos das dificuldades que enfrentariam na vida, das dificuldades que eles enfrentariam por crerem em Jesus, por seguirem a Jesus. E é tão interessante esse texto, eu gosto muito dele, diz o seguinte: Jesus aconselhando os discípulos: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes será dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito de Deus. O Espírito nos capacitando, mesmo em meio a momentos de dificuldade, momentos de perseguição, e talvez eu poderia dizer até principalmente nesses momentos, o Espírito se manifestando e nos capacitando, Ele falando através de nós. Eu gosto muito dessa palavra de Jesus: não se preocupem com o que dizer, naquela hora lhes será concedido o que falar, o Espírito vai falar por vocês. Então você percebe que isso não é simplesmente para esse tempo que nós estamos lendo. Eu quero que você já comece a pensar na sua vida hoje. Essa promessa de Jesus, esses ensinamentos de Jesus não são só para aquele tempo, mas isso tem que chegar em nós temos que nos apropriar e entender essa palavra. Isso é para você. Não se preocupe na hora de testemunhar, mesmo que seja em momentos de grande dificuldade, fale apenas o que lhe for concedido dizer, porque o Espírito vai conceder a você o que falar. Falando sobre ser testemunha, um texto também do livro de Atos 1:8, que nós conhecemos tão bem, mas recebereis o poder, recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, nós temos esse poder, o Espírito Santo, ele é o poder de Deus em você. Você precisa entender isso. Você precisa crer que o Espírito Santo de Deus, ele é o poder de Jesus, ele é o poder de Deus em você, para que a obra dele seja realizada. Mais ainda, João 15, eu quero ler um pouquinho mais, diz: agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, aqui eu queria começar a entrar nessa obra do Espírito Santo, que é Ele que nos convence, é Ele quem convence as pessoas que são pecadoras e que têm necessidade de Deus. Foi Ele quem convenceu você, foi Ele quem trabalhou na sua vida para que você entendesse, para que você sentisse a necessidade de salvação. Foi o Espírito Santo de Deus que começou essa obra na sua vida. Agora eu quero concluir essa parte com Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: quando vocês ouviram a palavra e creram na verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com Cristo, com o Espírito Santo. Nós somos selados em Cristo, mas com o Espírito Santo. Então aquele que creu em Jesus, o Espírito Santo habita em você. A partir do momento que você creu em Jesus como sendo Filho de Deus, Jesus como sendo o único capaz de te salvar, Jesus como sendo o teu Senhor, a partir daquele momento em que você então entrega a sua vida nas mãos de Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Então, não entrando nos pormenores de questões teológicas, mas esse texto, com tantos outros, quebra qualquer possibilidade de que o batismo com o Espírito Santo seja uma segunda bênção. Você é batizado com o Espírito Santo no momento que você recebe Jesus em seu coração. E esse batismo, esse selo do Espírito Santo, ele então é a garantia que nós temos de que hoje aqui o Espírito pode fazer diferença nas nossas vidas. O Espírito pode fazer diferença na tua vida. O Espírito pode fazer diferença nas tuas decisões. E é aqui que eu queria chegar. Como eu disse no início, muitas vezes nós não somos guiados pelo Espírito como eu não fui naquele momento. E eu poderia citar tantos outros. Você tem um caso lá de Erechim, de sei lá quantos anos atrás, talvez 8 anos atrás isso. Mas eu tenho histórias daqui que eu poderia dizer que eu não fui guiado pelo Espírito de Deus. Eu tenho momentos na minha vida que eu posso dizer que eu fiquei ansioso, querendo saber a vontade de Deus, querendo saber aonde chegar ou como chegar.
e eu tinha a garantia do Espírito Santo em mim, e muitas vezes eu não entendendo isso, não agi da forma correta. Querido, existe algo na tua vida que você está confuso. Existe algo hoje que você precisa tomar uma decisão e você não está sabendo como agir. Deixa eu dizer uma coisa, e eu quero lançar isso com uma palavra até ousada. Eu quero te dizer que o Espírito Santo em você, ele é a garantia de que você vai acertar nas suas decisões. Você entende isso? Eu acredito que nós erramos simplesmente, tão somente nos momentos em que nós não somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, se ele habita em você, nós temos tudo o que precisamos para acertar. Nós temos tudo o que precisamos para tomar decisões corretas. Temos tudo o que precisamos para reagir da forma correta em situações que exigem reação. E talvez em alguns momentos a gente reaja quando não era para reagir, mas era para pensar, se acalmar e então agir. Você percebe que no seu caminhar, no seu dia a dia, talvez as preocupações que você tem hoje, elas poderiam simplesmente ser amenizadas se você entendesse que o Espírito Santo de Deus está em você. Agora a minha pergunta é o seguinte: será que nós queremos ser guiados pelo Espírito? Porque muitas vezes nós nos confrontamos com a nossa vontade. Nós olhamos para as coisas, nós olhamos para a vida, olhamos para as decisões que temos que tomar, ou até planos que queremos traçar, e talvez o Espírito de Deus já esteja falando com você, assim como já falou comigo algumas vezes, diz: olha, calma aí, não é bem assim, espera um pouco, não é hora de tomar essa decisão. Só que muitas vezes nós somos afoitos e queremos fazer a nossa vontade, e a palavra de Deus ela nos ensina que o Espírito, o nosso coração, ele é enganoso, então por isso precisamos do Espírito. Nós precisamos, então, queridos, dar liberdade ao Espírito em nossas vidas. A palavra de Deus nos orienta a não entristecer o Espírito. A palavra de Deus nos orienta a não extinguir o Espírito. Ou seja, eu acredito que se nós levarmos a nossa vida despreocupados com os ensinamentos e com o agir do Espírito Santo em nós, com os alertas que o Espírito Santo nos dá, eu acredito que nós vamos abafando a obra do Espírito em nossas vidas. E talvez se você quiser pensar e prolongar esse tipo de comportamento, o que vai acontecer com o Espírito se não ser apagado em nossas vidas? Isso não por ele, mas por atitudes nossas. Então, queridos, eu gostaria que você, sinceramente, nessa noite, pensasse na palavra de Deus, pensasse no agir do Espírito, porque assim como ele capacitou homens no passado, assim como o Espírito Santo dava capacidade para que as pessoas realizassem obras específicas, o Espírito Santo faz isso hoje. O que são os dons espirituais? Se não capacidade do Espírito Santo para você. Talvez você esteja sentado aí, deixando o teu dom enferrujar. A igreja tendo necessidades, porque o dom vem para suprir necessidades da igreja, e talvez o dom que o Espírito te concedeu está enferrujando com você. E aí a minha pergunta é: até quando o Espírito vai deixar essa ferramenta nas tuas mãos? Eu tenho consciência de que os dons são dados pelo Espírito, porque a palavra nos diz isso, e Ele dá como quer. Agora, Ele também tira quando quer. Isso nós precisamos entender. Se nós não usamos a nossa ferramenta, o nosso dom, se ela enferrujar, se essa ferramenta enferrujar, por que teremos essa ferramenta nas mãos? Você percebe que você tem todas as condições de ser uma bênção, de trabalhar, de auxiliar no reino, de ser testemunha. Veja, não é apenas para os discípulos que o Senhor dá essa promessa, de que vocês vão ser testemunho, de que vocês vão ter condições de falar. E é claro que nós temos que nos preparar, nós temos que pensar nisso, nós temos que estudar a palavra, isso é essencial. Mas o Espírito age em nós pela liberdade que nós damos a Ele. Então, queridos, eu gostaria que você, nessa noite, olhasse para a sua vida e tivesse a intenção de permitir que o Espírito Santo faça a diferença na sua vida. Porque muitas vezes o nosso problema é que nós não permitimos. Como eu disse, nós temos um coração enganoso e às vezes o que nós queremos é a nossa própria vontade. E aí entramos nessa luta. Faço aquilo que Deus quer, aquilo que eu estou sentindo ser a vontade de Deus. E você pode confirmar isso pela palavra, você pode confirmar isso com as pessoas maduras, que compreendem a palavra, que podem te orientar. Ou será que eu fico com aquilo que é a minha vontade? Faço do meu jeito. E aí eu pergunto para você, quantas vezes você já errou em coisas que era tão simples acertar? Como aquela situação que eu contei. Não fui dirigido pelo Espírito.
Era tão simples acertar naquela ocasião, mas eu dei vazão a mim mesmo, não ao Espírito, como em tantas outras circunstâncias. Querido, o Espírito Santo te capacita para vencer o pecado. Eu quero que você entenda isso, eu quero terminar te dizendo isso. O Espírito Santo de Deus te capacita para, em momentos em que o pecado aparece diante de você, é Ele quem te capacita para vencer o pecado, para não ceder à tentação. E muitas vezes nós nos escondemos atrás da falsa verdade de que aquela tentação foi forte demais para mim, quando a própria palavra diz que não somos tentados acima das nossas forças. E pensamos, não, eu não consigo vencer isso. Querido, o Espírito Santo está em você ou não está em você? O Espírito Santo é mais forte que a tentação ou não é? Deixa o Espírito agir na tua vida, dá liberdade ao Espírito, e eu tenho certeza que você tem com você toda a condição para acertar nas suas decisões. Então, querido, eu quero que você saia daqui nessa certeza, nessa convicção e nessa esperança de que podem até se levantar outros desafios nessa semana, nesse mês, contra você, mas que pelo agir do Espírito de Deus, pela busca do Senhor, pela intimidade, porque o Espírito está em você, você vai conseguir acertar, você vai conseguir tomar boas decisões. Permita o Espírito Santo agir em tua vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você e quero que você fique com essa palavra no seu coração. Senhor Deus, eu quero entregar nas tuas mãos as nossas vidas e quero te pedir, Deus, que essa palavra, a verdade da tua palavra, Senhor Deus, aquilo que lemos, aquilo que entendemos da tua palavra, revelado pelo teu próprio Espírito, gere em nós essa convicção, essa certeza, Deus, de que podemos acertar. Tira de nós esse medo de errar diante de situações que às vezes são tão simples, porque nós às vezes queremos fazer a nossa própria vontade, ou não reconhecemos a vontade de Deus e ficamos com medo de errar, mas Pai, nos ensina que somos selados com o Teu Espírito Santo, Ele habita em nós, e se é Deus habitando em nós, ó Pai, nós temos condições de vencer. Pai, que isso nos dê ânimo e que nos dê ousadia diante das decisões, das dificuldades que se levantam contra nós. Nos ensina, Deus, a dar vazão ao Espírito, a Te buscar na intimidade, para que assim possamos realmente permitir que o Espírito Santo haja em nós. Deus, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de cantar mais uma música, queria que você se colocasse em pé. Queridos, antes de cantar, eu gostaria que você saísse daqui, então, nessa certeza, como eu falei, nessa convicção. Use esse momento para você firmar alguma decisão diante de Deus, de permitir o Espírito Santo de guiar você. E antes, então, de cantar, eu só queria fazer uma correção. Saiu no boletim um aviso a respeito do encontro das mulheres. É no dia 31. Saiu a data errada aí, mas é no dia 31, tá ok? Então, aonde você lê aí 24, leia 31, ok? Deus abençoe você, que nesse momento você firme alguma decisão diante de Deus de permitir o Espírito de conduzir você. Deus te abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
de Jesus, meu bom pastor. Uma semana abençoada a todos.